A noite de sexta-feira caía sobre São Paulo como um manto pesado de luzes e solidão. Do alto do 23º andar do edifício corporativo na Avenida Paulista, Rafael Mendes observava a cidade se transformar em um oceano de faróis e néons. Dezembro havia chegado com sua promessa de festa e renovação, mas para ele, aos 35 anos, o mês significava apenas mais uma lembrança incômoda de tudo que não tinha. As guirlandas luminosas que enfeitavam os prédios ao redor pareciam zombar de sua existência vazia, refletindo no vidro espelhado uma imagem que ele mal reconhecia mais. Rafael era o tipo de homem que todos invejavam em silêncio. Fundador de uma empresa de tecnologia que valia milhões, divorciado há 3 anos de um casamento que nunca funcionou, dono de um apartamento de cobertura com vista panorâmica e de um carro importado que ficava mais tempo na garagem do que nas ruas. Seu guarda-roupa era repleto de ternos italianos, seus pulsos ostentavam relógios suíços e sua agenda estava sempre lotada de compromissos que não significavam absolutamente nada para seu coração. Era funcional, eficiente, bem-sucedido e completamente oco por dentro. Naquela noite, como em tantas outras, ele havia sido o último a deixar o escritório. Sua assistente, Márcia, uma mulher competente de 40 e poucos anos que trabalhava com ele há 5 anos, tinha saído às 6 da tarde, deixando sobre sua mesa uma pilha de documentos que precisavam de assinatura antes da semana seguinte. Rafael pegou a garrafa de uísque que guardava no bar embutido em sua sala e serviu uma dose generosa. O líquido âmbar queimou sua garganta enquanto ele se sentava na poltrona de couro, olhando para os papéis com uma indiferença que havia se tornado sua marca registrada. Começou a folhear os contratos mecanicamente, assinando onde era necessário, carimbando aqui e ali, quando algo diferente chamou sua atenção. Entre as folhas timbradas e os relatórios financeiros, havia um envelope branco simples, pequeno, com a borda levemente amassada. O que mais o intrigou foi a caligrafia irregular na frente, feita claramente por uma criança, onde se lia em letras trêmulas e coloridas, por canetinha vermelha. Para o Papai Noel. Rafael franziu o senho. Como aquilo havia parado ali? Márcia não tinha filhos pequenos, ele sabia disso. Ela tinha 2 filhos adultos e falava ocasionalmente sobre eles, mas nunca mencionava crianças pequenas na família. Curioso de uma forma que não sentia há anos, ele virou o envelope nas mãos, sentindo o papel barato entre os dedos. Havia algo tocante naquela simplicidade, naquele objeto tão fora de lugar em seu mundo de aço e vidro. Por um momento, pensou em deixar o envelope de lado, devolvê-lo a Márcia na segunda-feira sem abrir. Mas algo mais forte o impeliu. Talvez fosse a solidão daquela noite, talvez fosse o uísque começando a fazer efeito, ou talvez fosse apenas a necessidade desesperada de sentir qualquer coisa que não fosse o vazio constante. Com cuidado ele abriu o envelope e retirou uma folha de papel pautado, o tipo usado em cadernos escolares. A carta estava escrita com a mesma caligrafia infantil da frente do envelope, algumas palavras borradas como se pequenos dedos tivessem tocado a tinta antes dela secar completamente. Rafael começou a ler e, com cada linha, sentiu algo se partir dentro dele. Querido Papai Noel, meu nome é Laura e eu tenho 7 anos. A professora da escola disse que eu podia te escrever e pedir o que eu mais quero no Natal. Eu pensei muito sobre isso. Meus amigos vão pedir brinquedos e jogos, mas eu quero outra coisa. Eu quero um pai. Não precisa ser perfeito, pode até ser meio chato às vezes, mas eu queria alguém que gostasse de mim e da minha mãe e que ficasse com a gente. Minha mãe trabalha muito e eu sei que ela fica triste quando pensa que eu não vejo. Ela acha que eu não percebo, mas eu percebo tudo. Quando ela olha para as fotos das minhas amigas com os pais delas, ela fica com aquele olho brilhando como quando a gente quer chorar, mas não chora. Eu queria dar isso de presente para ela. Eu queria que a gente fosse uma família de verdade, com alguém que chegasse em casa e perguntasse como foi o nosso dia. Alguém que ficasse. Por favor, Papai Noel, eu fui muito boa esse ano. Eu juro. Com carinho, Laura. Rafael leu a carta 3 vezes. Na primeira,
sentiu um aperto no peito que o deixou sem ar. Na segunda, precisou piscar várias vezes para conter algo que ameaçava transbordar de seus olhos. Na terceira, permitiu-se sentir a dor que aquelas palavras simples e devastadoras carregavam. Um pai. A menina não queria bonecas, bicicletas ou tablets. Queria algo que ele mesmo nunca teve de verdade. Seu próprio pai tinha sido uma figura distante, mais interessado em construir um império empresarial do que em conhecer o filho. Quando seus pais se divorciaram, Rafael tinha 9 anos, e as visitas quinzenais se transformaram rapidamente em visitas mensais, depois trimestrais, até cessarem completamente quando ele tinha 14. Sua mãe, obcecada pela própria carreira, o havia criado com a ajuda de babás e escolas particulares caras, oferecendo tudo exceto presença. Ele conhecia intimamente a dor daquela ausência. Sabia como era olhar ao redor e ver famílias inteiras, sentir-se como um pedaço de quebra-cabeça que não se encaixava em lugar nenhum. E agora, décadas depois, uma criança que ele nem conhecia estava pedindo ao universo a mesma coisa que ele havia desejado tantas vezes em silêncio quando era pequeno. A diferença era que ela tinha coragem suficiente para escrever esse desejo em palavras. Rafael levantou-se e caminhou até a janela panorâmica, ainda segurando a carta. Lá embaixo, as pessoas se movimentavam como formigas, cada uma com suas vidas, suas histórias, suas famílias esperando em casa. Ele pensou em seu apartamento vazio, na cama king size onde dormia sozinho todas as noites, na cozinha de mármore que ele nunca usava porque sempre comia fora ou pedia comida. Pensou no divórcio que tinha acontecido porque ele era incapaz de se conectar emocionalmente com alguém, porque havia construído muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia mais escalá-los. E então pensou em Laura, uma menina de 7 anos que ele não conhecia, mas que de alguma forma havia conseguido fazer algo que ninguém mais tinha feito em anos. Ela o havia tocado, feito sentir, despertado algo adormecido há tanto tempo que ele achava que estava completamente morto. O final de semana passou em uma névoa estranha. Rafael tentou se distrair com o trabalho, a academia, uma tentativa fracassada de assistir a uma série na televisão. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para aquela carta, para Laura e sua mãe. Ele imaginava como seria a vida delas, o apartamento onde moravam, as dificuldades que enfrentavam. A carta não mencionava o pai, apenas a ausência dele, o que sugeria abandono. Rafael conhecia aquela história, conhecia os efeitos dela. Na segunda-feira de manhã, ele chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Quando Márcia apareceu às 8 em ponto, pontual como sempre, encontrou o chefe esperando na porta de sua sala. Ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. Rafael tinha uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que não combinava com o homem que ela conhecia. Márcia, preciso falar com você. É importante. Rafael fez um gesto para que ela entrasse em sua sala. Ela o seguiu, deixando a bolsa sobre a cadeira de visitante. Aconteceu alguma coisa, Sr. Mendes? Rafael pegou a carta de dentro da gaveta onde a havia guardado e a estendeu para ela. Encontrei isso entre os documentos que você deixou na cesta. Pode me explicar? Márcia olhou para o envelope e seu rosto imediatamente corou. As mãos tremeram levemente quando ela reconheceu a caligrafia. Eu sinto muito. Isso não deveria estar ali. Foi um descuido meu. De quem é essa carta? A voz de Rafael era suave, sem traço de reprimenda. Márcia suspirou, parecendo dividida entre o constrangimento e algo mais profundo. É da minha sobrinha, Laura. Ela tem 7 anos. Na sexta passada, minha irmã teve uma emergência no trabalho e me ligou desesperada pedindo para eu buscar a menina na escola. Eu trouxe ela aqui para o escritório porque não tinha outra opção. Foi só por 2 horas até minha irmã conseguir sair. Laura é uma criança tranquila. Ficou sentada ali desenhando e fazendo lição. Ela deve ter deixado a carta misturada com os papéis sem eu perceber. Eu realmente peço desculpas, Sr. Mendes. Não vai acontecer de novo. Rafael escutou cada palavra com uma atenção que beirava a intensidade.
Sua irmã, a mãe dela. Conte-me sobre elas. Márcia piscou, surpresa pela pergunta. Não era o tipo de coisa que Rafael costumava perguntar sobre a vida pessoal dos funcionários. Bem, minha irmã se chama Carolina. Ela é professora de educação infantil em uma escola municipal na Zona Leste. Cria a Laura sozinha desde que descobriu que estava grávida. O pai desapareceu quando soube da gravidez. Nunca quis assumir responsabilidade. Carolina sempre foi forte, sabe? Mas sei que é difícil. O salário dela não é grande. Elas moram em um apartamento alugado pequeno e ela faz tudo o que pode para dar o melhor para a filha. A Laura é uma criança incrível, inteligente, carinhosa. Mas eu sei que ela sente falta de ter uma figura paterna. Carolina tenta compensar, mas há coisas que uma mãe sozinha não consegue preencher. Rafael assentiu lentamente, processando cada informação. A imagem estava se formando em sua mente com uma clareza dolorosa. Eu quero conhecê-las. O quê? Márcia arregalou os olhos. Sua irmã e sua sobrinha. Eu quero conhecê-las. A voz dele era firme, decidida. Márcia ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto do chefe. Senhor Mendes, com todo respeito, por quê? Você nem as conhece. Rafael olhou para a carta novamente, suas palavras ecoando em sua mente. Porque essa carta me tocou de uma forma que nada mais tocou em anos. Porque eu sei exatamente o que essa menina está sentindo. E porque eu preciso fazer alguma coisa que signifique algo de verdade. Ele levantou os olhos para encontrar os de Márcia. Por favor. Havia algo na súplica dele que desarma a resistência inicial de Márcia. Ela tinha trabalhado com Rafael tempo suficiente para saber que ele não era homem de gestos vazios ou caprichos impulsivos. Se ele estava pedindo aquilo era porque realmente importava. Eu vou conversar com minha irmã, mas preciso ser honesta com você. Ela é muito protetora com a Laura. Já passou por muita decepção e não vai deixar ninguém chegar perto da filha se não tiver certeza das intenções. Ela vai fazer perguntas difíceis. Eu entendo. E estou pronto para respondê-las. Os dias seguintes foram tensos, de uma forma que Rafael não experimentava há muito tempo. Márcia havia ligado para a irmã naquela mesma segunda-feira à noite, e a conversa não tinha sido fácil. Carolina ficou desconfiada imediatamente, questionando as intenções de um homem rico e poderoso que de repente mostrava interesse em sua filha. Era exatamente a reação que Márcia havia previsto. Rafael não podia culpá-la. O mundo estava cheio de pessoas com segundas intenções, e uma mãe solo tinha todos os motivos para ser cautelosa. Mas Márcia foi persistente. Ela conhecia o irmão patrão há anos, sabia que por trás daquela fachada corporativa havia um homem profundamente solitário, e acreditava ela essencialmente bom. Explicou a Carolina que Rafael não estava oferecendo caridade ou esmola, que ele havia sido genuinamente tocado pela carta de Laura e queria apenas conhecê-las. Não esperava nada em troca, não tinha segundas intenções. Era simplesmente um homem buscando algo que faltava em sua vida. Depois de 3 dias de negociações tensas por telefone, Carolina finalmente concordou com um encontro, mas impôs condições rígidas. O encontro seria em território neutro e público, na festa de Natal da escola onde ela trabalhava, que aconteceria no sábado seguinte. Rafael deveria ir vestido de forma casual, nada de ternos ou ostentação. Ele teria meia hora para conversar com Carolina antes de ser apresentado a Laura, e se em qualquer momento ela sentisse que ele não era sincero ou que suas intenções não eram puras, o encontro terminaria imediatamente e ela pediria que ele nunca mais tentasse contato. Rafael aceitou todas as condições sem hesitar. Na verdade, ele as respeitava. Mostravam que Carolina era exatamente o tipo de mãe que Laura merecia. Alguém que colocava o bem-estar da filha acima de tudo. Durante a semana, ele se pegou pensando constantemente no encontro que se aproximava. O que diria a Carolina? Como explicaria o turbilhão de emoções que aquela carta havia despertado nele? Como convenceria uma mulher que não o conhecia de que suas intenções eram genuínas quando ele mesmo mal entendia o que estava sentindo? Na quinta-feira à noite, Rafael estava em seu apartamento tentando escolher o que vestir no sábado, quando seu celular tocou.
Era Márcia. Ela parecia nervosa. Senhor Mendes, minha irmã me pediu para deixar uma coisa clara. Ela disse que se você aparecer com motorista, seguranças ou qualquer coisa que mostre diferença social, ela vai embora. A escola é em um bairro simples da Zona Leste. As crianças são de famílias trabalhadoras. Ela não quer que Laura ou qualquer outra criança se sinta inferior ou que você se sinta desconfortável. Se você não conseguir se misturar naquele ambiente, é melhor não ir. Rafael respirou fundo. Eu vou de metrô. E vou sozinho. Pode dizer a ela que não se preocupe. Houve uma pausa do outro lado da linha. Metrô, senhor? O senhor sabe como pegar metrô? Fazia anos desde a última vez, mas sim, eu sei. E Márcia, por favor, quando estamos fora do escritório, pode me chamar de Rafael? Ele ouviu o sorriso na voz dela. Está bem, Rafael. No sábado, Rafael acordou cedo com borboletas no estômago que ele não sentia desde a adolescência. Escolheu uma calça jeans simples que tinha comprado anos atrás e raramente usava, uma camisa branca básica e um tênis casual. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Sem o terno de grife, sem o relógio de luxo, sem toda a armadura que normalmente vestia, ele parecia apenas um homem comum. E, de certa forma, isso o deixou mais nervoso do que qualquer reunião de negócios que já havia enfrentado. A viagem de metrô foi uma experiência reveladora. Rafael não se lembrava da última vez que havia estado em transporte público. A estação estava lotada de pessoas aproveitando o sábado, famílias inteiras indo fazer compras de Natal, jovens em grupos animados, vendedores ambulantes oferecendo mercadorias. O barulho, o calor humano, a vibração da vida acontecendo ao seu redor, tudo isso era tão diferente do silêncio climatizado de seu carro com o motorista. Ele observou um pai brincando com a filha pequena no vagão, fazendo-a rir enquanto fingia que o metrô era uma nave espacial. A cena simples provocou uma pontada de inveja em seu peito. A escola ficava a 2 quadras da estação. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com muros pintados de cores alegres e um pátio onde já se via a movimentação da festa. Balões coloridos decoravam a entrada e música infantil tocava em alto-falantes improvisados. Crianças corriam de um lado para o outro com suas melhores roupas, enquanto pais e mães conversavam em grupos animados. Rafael sentiu-se completamente fora de lugar por um momento, mas respirou fundo e entrou pelo portão. Márcia estava esperando por ele perto da porta principal. Ela sorriu ao vê-lo claramente surpresa e aprovando sua escolha de roupa. Você veio mesmo de metrô, disse ela, não como pergunta, mas como constatação impressionada. Vim. E agora? Onde está sua irmã? Márcia apontou para uma mulher do outro lado do pátio. Carolina estava agachada conversando com uma das crianças, ajustando o laço no cabelo da menina com um carinho evidente. Ela usava um vestido simples de algodão florido e sandálias rasteiras, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático. Quando ela se levantou e olhou na direção deles, Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Carolina não era bonita no sentido convencional das mulheres que ele costumava conhecer nos eventos sociais que frequentava. Ela não tinha a beleza artificial e mantida de quem podia pagar por tratamentos caros, mas havia algo em seu rosto, em seus olhos castanhos e cansados, em sua postura ereta apesar do peso que claramente carregava, que a tornava absolutamente magnética. Era uma beleza nascida da resiliência, da força forjada em batalhas diárias, pela sobrevivência e pela dignidade. Rafael percebeu que estava encarando e desviou o olhar, constrangido. Márcia os apresentou formalmente. Carolina, esse é Rafael Mendes, meu chefe. Rafael, minha irmã Carolina. A mão dela era pequena e calejada quando apertou a dele, mas o aperto era firme, quase desafiador. Senhor Mendes. Sua voz era controlada, educada, mas havia uma camada de gelo nela. Rafael, por favor. Apenas Rafael. Ele segurou o olhar dela, querendo que ela visse a sinceridade em seus olhos. Carolina estudou-o por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma através de seus olhos.
Márcia disse que você quer conversar comigo antes de conhecer Laura. Apontou para um canto mais tranquilo do pátio. Vamos até ali. Eles caminharam em silêncio até um banco, embaixo de uma árvore, longe o suficiente da agitação principal para terem privacidade. Carolina sentou-se, mas manteve a postura rígida, defensiva. Rafael sentou-se ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Então, ela começou sem rodeios. Por que um empresário rico e bem-sucedido quer conhecer minha filha? E não me venha com histórias bonitas sobre caridade ou bondade. Eu quero a verdade. Rafael sentiu o peso da pergunta. Era o momento da honestidade completa. Eu li a carta dela. A carta que ela escreveu para o Papai Noel. Carolina fechou os olhos por um momento, a mandíbula apertada. Márcia não deveria ter deixado aquilo escapar. Não foi culpa dela. E eu agradeço que tenha acontecido porque aquela carta mudou algo em mim. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Carolina, eu vou ser completamente honesto com você. Minha vida parece perfeita de fora. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas por dentro eu estou vazio. Sou divorciado, não tenho família próxima, não tenho amigos de verdade. Passei os últimos anos construindo uma empresa e perdendo tudo o que realmente importa. Quando li o pedido da sua filha, quando ela disse que queria um pai que gostasse dela e que ficasse, algo dentro de mim quebrou. Porque eu sei exatamente como é crescer sem isso. Meu pai nunca esteve realmente presente e minha mãe estava ocupada demais construindo a carreira dela. Eu conheço aquela solidão, aquele buraco que nada preenche. Carolina o observava com uma expressão impossível de decifrar. E o que você quer de nós? Eu não sei explicar direito, admitiu Rafael. Não é pena, não é caridade, é algo mais profundo. Quando li aquela carta, senti pela primeira vez em anos que talvez eu pudesse fazer alguma coisa que realmente significasse algo. Que talvez eu pudesse ser para Laura o que ninguém foi para mim. Eu sei que parece loucura. Eu sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim. Mas eu estou pedindo uma chance de provar que minhas intenções são sinceras. E se você se cansar dessa ideia? Se descobrir que a realidade de ter uma criança na sua vida não é tão romântica quanto parece? Se enjoar de nós e ir embora? A voz de Carolina tremeu levemente. Minha filha já sofreu o bastante com a ausência do pai. Eu não vou deixar mais ninguém quebrar o coração dela. Rafael sentiu a dor naquelas palavras e dentro dele respondeu com uma determinação que ele não sabia que possuía. Eu não vou embora. Eu prometo a você que se me der uma chance, eu não vou desistir quando as coisas ficarem difíceis ou reais. Porque é exatamente isso que estou procurando. O real, o difícil, o bagunçado, tudo que minha vida não tem. Carolina ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos nas crianças brincando à distância. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, mas ainda carregada de cautela. Laura vai estar no coral daqui a meia hora, você pode assistir. Depois, se eu ainda achar que suas intenções são genuínas, vou apresentá-lo a ela. Mas se em qualquer momento eu sentir que você está sendo falso ou que vai machucá-la, você vai embora e nunca mais volta. Entendido? Entendido. Rafael concordou sem hesitar. Os 30 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Rafael. Ele ficou de pé no fundo do pátio, enquanto os preparativos finais eram feitos para a apresentação do coral. Carolina havia se juntado aos outros professores para organizar as crianças. Ele a observou trabalhar, notando a paciência infinita com que tratava cada aluno, o sorriso genuíno que iluminava seu rosto quando uma das crianças conseguia acertar a posição. Havia uma beleza em sua dedicação que o tocou profundamente. Então as crianças subiram no pequeno palco improvisado e Rafael a viu. Laura. Ela estava na segunda fileira, usando um vestido vermelho simples com laço branco. O cabelo castanho claro preso em 2 tranças. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam de excitação enquanto ela procurava alguém na plateia. Quando encontrou Carolina, seu rosto inteiro se iluminou com um sorriso que poderia competir com o sol. A música começou e as crianças cantaram com aquela falta de coordenação adorável típica de um coral infantil.
Algumas esqueciam as palavras, outras cantavam fora do tom, mas nada disso importava. Era pura alegria. E Laura cantava com todo o coração, gesticulando animadamente, completamente imersa no momento. Rafael sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Uma emoção que ele não conseguia nomear, mas que o fez esquecer completamente onde estava. Naquele momento, observando aquela menina de 7 anos cantar sobre renas e trenós, ele soube com absoluta certeza que sua vida havia mudado para sempre. Não havia volta. Não importava o que acontecesse dali para frente, aquela criança e sua mãe haviam se tornado importantes, para ele de uma forma que desafiava toda a lógica. Quando a apresentação terminou sob aplausos calorosos dos pais e professores, as crianças desceram do palco em uma confusão alegre de abraços e elogios. Laura correu direto para Carolina, que a pegou no colo e rodopiou com ela, ambas rindo. Rafael observou a cena com um aperto no peito, consciente de que estava testemunhando algo precioso e íntimo, um momento entre mãe e filha que ele não tinha direito de interromper. Mas então, Carolina o viu parado ali, e após um momento de hesitação visível, caminhou em sua direção com Laura, ainda nos braços. A menina olhou para Rafael com aquela curiosidade desinibida que só as crianças possuem, inclinando a cabecinha para o lado como se estivesse tentando decifrá-lo. Laura, essa é a pessoa que a mamãe queria que você conhecesse. Esse é o Rafael. Carolina desceu a filha no chão, mantendo uma mão protetora em seu ombro. Rafael é amigo da tia Márcia. Rafael agachou-se para ficar na altura de Laura, um gesto instintivo que ele nem sabia que sabia fazer. Oi, Laura, você cantou muito bem ali em cima. Laura sorriu, revelando um dente de leite faltando na frente. Obrigada. Você é legal? A pergunta saiu com aquela franqueza brutal das crianças, sem filtros ou segundas intenções. Rafael não pôde evitar um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Eu espero ser. Estou tentando muito ser legal. A resposta pareceu satisfazer Laura, que deu de ombros e então perguntou. Você gosta de sorvete? Porque a mamãe prometeu que íamos tomar sorvete depois da festa se eu não ficasse nervosa no coral. Adoro sorvete, respondeu Rafael, olhando para Carolina em busca de permissão. Ela assentiu levemente, ainda cautelosa, mas algo em sua expressão havia se suavizado. O trio acabou indo até uma sorveteria pequena a algumas quadras da escola. Era um estabelecimento familiar, com paredes pintadas de azul desbotado e ventiladores de teto que giravam preguiçosamente. Laura pediu 2 sabores com cobertura de chocolate, e Rafael surpreendeu a si mesmo pedindo o mesmo, algo que jamais faria normalmente. Eles se sentaram em uma mesinha de plástico do lado de fora, e Rafael descobriu-se completamente fascinado ouvindo Laura falar sobre seus desenhos animados favoritos, sobre a melhor amiga da escola, sobre como ela queria ser astronauta quando crescesse, porque o espaço era infinito e cheio de mistérios. Carolina permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, observando a interação entre Rafael e sua filha com olhos atentos, procurando por qualquer sinal de falsidade ou impaciência. Mas o que ela viu foi algo que a deixou simultaneamente reconfortada e assustada. Rafael estava genuinamente interessado. Ele ouvia Laura com uma atenção total, fazia perguntas inteligentes, ria das piadas infantis dela como se fossem as coisas mais engraçadas do mundo. Não havia condescendência em sua postura, apenas curiosidade genuína, e algo que se parecia perigosamente com afeto. Quando Laura se levantou para jogar fora o copinho de sorvete, Carolina aproveitou o momento de privacidade para falar. Você é bom com ela. Rafael olhou para Carolina, surpreso pelo comentário. É fácil ser bom com ela. Ela é incrível. Ela é, concordou Carolina, mas depois acrescentou com uma seriedade que cortava como navalha, mas também é vulnerável. Ela quer tanto ter um pai que pode se apegar rápido demais, e se isso acontecer e você mudar de ideia sobre tudo isso, vai partir o coração dela. Eu não vou mudar de ideia. A resposta de Rafael foi imediata e firme. Eu sei que você ainda não confia em mim, Carolina. Sei que não tem motivo para confiar, mas eu estou pedindo tempo para provar que sou sincero. Carolina estudou-o por um longo momento,
antes de suspirar. Está bem, você pode nos visitar, aos finais de semana, mas devagar. Laura precisa se acostumar com você aos poucos, e eu preciso ter certeza de que você não vai desaparecer da vida dela. Eu aceito qualquer condição que você quiser impor, disse Rafael, e quis dizer cada palavra. Laura voltou correndo, e a conversa foi interrompida. Mas algo havia mudado. Uma porta havia sido aberta, ainda que apenas uma fresta, e Rafael estava determinado a provar que merecia atravessá-la. Os fins de semana seguintes se tornaram algo que Rafael aguardava, com uma ansiedade que beirava a da adolescência. Ele chegou a cancelar um jantar de negócios importante, porque coincidia com o sábado em que havia combinado de levar Laura ao parque, algo que teria sido impensável algumas semanas antes. Márcia observava as mudanças em seu chefe com uma mistura de surpresa e satisfação. Rafael sorria mais, parecia mais leve, menos consumido pela amargura que havia se tornado sua companheira constante nos últimos anos. No primeiro sábado, Rafael levou Laura para o Parque Ibirapuera. Carolina insistiu em ir junto, ainda não confortável, em deixar a filha sozinha com alguém que mal conhecia, e Rafael não protestou. Eles caminharam pelos jardins, Laura correndo à frente para perseguir pombos e examinar flores, enquanto Rafael e Carolina seguiam em um silêncio que gradualmente se tornava menos desconfortável. Você realmente veio de metrô de novo, observou Carolina, quando viram Rafael chegar à estação onde haviam combinado de se encontrar. Venho sempre, respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, apesar de ter um motorista particular esperando na garagem do prédio. Por quê? Carolina parou de caminhar e o encarou. Você tem dinheiro para vir de helicóptero se quisesse. Por que está fazendo isso? Rafael olhou para Laura, que estava agachada, examinando uma trilha de formigas com fascínio infantil. Porque eu quero fazer parte do mundo de vocês, não trazer vocês para o meu. Meu mundo é vazio, Carolina. Cheio de coisas, mas vazio de significado. O mundo de vocês tem algo que o meu nunca teve. Tem vida de verdade. A resposta pareceu desarmar Carolina mais uma vez. Ela desviou o olhar, mas Rafael notou que seus ombros relaxaram um pouco. Nos sábados seguintes, Rafael começou a ser gradualmente incluído em aspectos mais íntimos da vida delas. Carolina o convidou para almoçar em seu apartamento, um pequeno 2 quartos em um conjunto habitacional na Zona Leste. O lugar era modesto, com móveis antigos, mas bem cuidados, paredes decoradas com desenhos de Laura e fotos de família. Mas havia um calor ali, uma sensação de lar, que o apartamento luxuoso de Rafael jamais tivera. O cheiro de comida caseira vindo da cozinha, a bagunça organizada dos brinquedos de Laura espalhados pela sala, as plantas na varanda que Carolina cuidava com carinho. Tudo aquilo era tão distante do mundo asséptico e impessoal onde ele vivia, que Rafael sentiu como se tivesse atravessado uma porta para outra dimensão. Ele começou a aprender sobre as vidas delas de forma orgânica. Descobriu que Carolina acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar o café da manhã, arrumar Laura para a escola e chegar ao trabalho a tempo. Que ela corrigia provas e preparava aulas durante as noites, depois que Laura dormia, muitas vezes ficando acordada até tarde. Que ela sonhava em fazer mestrado, mas não tinha tempo nem dinheiro para isso. Que Laura adorava livros sobre o espaço e sonhava em conhecer o planetário, mas ainda não haviam conseguido ir, porque os ingressos eram caros e Carolina sempre priorizava outras necessidades mais urgentes. Um sábado, Rafael apareceu com 3 ingressos para o planetário. Carolina ficou visivelmente emocionada, mas também hesitante. Rafael, você não precisa ficar nos dando coisas. Não estou dando coisas, respondeu ele suavemente. Estou compartilhando experiências. E eu quero ver o rosto da Laura quando ela vir as estrelas. A visita ao planetário foi mágica. Laura ficou hipnotizada, fazendo milhões de perguntas que Rafael respondia com uma paciência que surpreendia até ele mesmo. Ele havia pesquisado sobre astronomia a semana toda, querendo estar preparado para alimentar a curiosidade da menina. Carolina observou tudo com olhos brilhantes, e Rafael notou que ela olhava para ele com uma expressão diferente, menos guardada,
mais aberta. Na saída, enquanto Laura corria à frente empolgada, Carolina tocou o braço de Rafael, fazendo-o parar. Obrigada, ela disse simplesmente, mas havia um mundo de emoção naquela palavra. Obrigado a você, respondeu Rafael, por me deixar fazer parte disso, por me dar a chance de ser importante para alguém. Carolina abriu a boca para dizer algo, mas Laura voltou correndo, quebrando o momento. Olha, mamãe, Rafael, tem uma loja de presentes. Posso olhar? Claro, minha flor, respondeu Carolina, e os três entraram juntos. As semanas foram passando e algo sutil, mas profundo estava acontecendo. Rafael não era mais um estranho gentil. Ele estava se tornando uma presença constante e esperada nas vidas delas. Laura começou a contar com ele, a incluí-lo em seus planos e histórias. Mamãe, podemos mostrar aquele desenho novo para o Rafael no sábado? Rafael pode vir jantar com a gente. Acho que o Rafael ia gostar desse livro que a professora me mostrou. E Carolina, apesar de toda a sua resistência inicial, estava se permitindo confiar. Mais do que isso, ela estava começando a sentir algo que não sentia há muito tempo, algo perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela se pegava pensando em Rafael durante a semana, sorrindo quando lembrava de alguma coisa engraçada que ele havia dito, sentindo falta de sua presença nos dias em que ele não estava ali. Em uma noite de quinta-feira, enquanto corrigia provas na mesa da cozinha depois que Laura havia dormido, Carolina se viu refletindo sobre as últimas semanas. Rafael havia se tornado parte de suas vidas de uma forma tão natural que assustava. Ele não tentava impressionar com dinheiro ou presentes caros. Ele simplesmente aparecia, presente e atento. Ajudava Laura com a lição de casa, ouvia Carolina falar sobre os desafios da escola onde trabalhava, se oferecia para ajudar com pequenas tarefas domésticas sem que ninguém pedisse. Era como se ele sempre tivesse estado ali, preenchendo um espaço que ela nem sabia que existia. Mas o medo ainda estava presente. O medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. De que Rafael acordasse um dia e percebesse que a vida delas era simples demais, difícil demais, insuficiente demais para alguém acostumado com tanto luxo e facilidade. E o que isso faria com Laura? Pior ainda, o que faria com ela mesma, que estava perigosamente perto de se apaixonar por aquele homem que aparecera em suas vidas carregando uma carta e um coração tão quebrado quanto o dela? Carolina encostou a caneta e esfregou os olhos cansados. Amanhã ela teria que enfrentar essas questões. Amanhã teria que ter uma conversa honesta com Rafael sobre onde exatamente aquilo tudo estava indo, porque as coisas não podiam continuar naquela zona indefinida para sempre. Não quando havia uma criança envolvida, não quando seu próprio coração estava cada vez mais comprometido. O verão chegou com todo o seu calor característico de São Paulo, e com ele as férias escolares. Laura estava radiante com a perspectiva de semanas livres, e Rafael havia organizado sua agenda de trabalho para ter mais tempo disponível. Ele começou a aparecer não apenas nos finais de semana, mas também em algumas tardes durante a semana, sempre perguntando antes se podia visitar, sempre respeitando os limites que Carolina estabelecia. Foi em uma dessas tardes de janeiro, quando o calor tornava impossível ficar dentro de casa, que aconteceu o momento que mudaria tudo. Rafael havia levado Laura para tomar sorvete, enquanto Carolina aproveitava para adiantar o planejamento do próximo semestre letivo. Quando voltaram, encontraram Carolina na varanda, cercada de papéis e livros didáticos, o rosto marcado pela concentração. Mamãe trabalha demais, Laura sussurrou para Rafael enquanto entravam. Ela nunca para. Rafael observou Carolina por um momento, notando as olheiras sob seus olhos, a forma como ela massageava as próprias têmporas, como se estivesse com dor de cabeça. Algo se moveu dentro dele, uma vontade de cuidar, de aliviar aquele fardo que ela carregava sozinha há tanto tempo. Carolina, ele chamou suavemente para não assustá-la. Por que não descansa um pouco? Eu posso ajudar com isso. Ela levantou os olhos, surpresa. Você? Ajudar com o planejamento de aulas de educação infantil? Por que não? Posso não saber nada sobre pedagogia, mas sei organizar informações.
e tenho certeza que posso pelo menos separar esses papéis enquanto você descansa. Carolina hesitou, mas a exaustão venceu sua resistência natural. Está bem, mas só porque estou realmente cansada. Ela se levantou e foi tomar um banho, deixando Rafael sozinho com a pilha de trabalho. Ele se sentou na cadeira que ela havia ocupado e começou a examinar os documentos. Eram planos de aula, atividades criativas, avaliações de desenvolvimento infantil. Cada papel carregava anotações meticulosas na letra de Carolina, observações sobre cada aluno, ideias de como alcançar aqueles que tinham mais dificuldade. Era evidente o quanto ela se importava, o quanto cada criança sob seus cuidados recebia atenção individual. Laura apareceu com seus cadernos de desenho e se sentou ao lado de Rafael, desenhando em silêncio enquanto ele trabalhava. Era uma cena doméstica simples, ordinária até, mas para Rafael era algo revolucionário. Ali estava ele, um homem que administrava uma empresa de milhões, passando a tarde de uma quarta-feira organizando papéis escolares enquanto uma criança de 7 anos desenhava ao seu lado e se sentindo mais realizado do que em qualquer conquista profissional dos últimos anos. Carolina voltou do banho com o cabelo ainda úmido, usando um vestido leve de algodão. Ela parou na porta da varanda, observando a cena à sua frente. Rafael inclinado sobre seus papéis, com a testa franzida em concentração, enquanto Laura encostava a cabeça em seu braço, mostrando-lhe um desenho de uma família com 3 pessoas e um cachorro. O coração de Carolina apertou dolorosamente no peito. Aquilo parecia certo de uma forma que assustava. Você organizou tudo, Carolina observou, se aproximando da mesa. Está tudo separado por semana e por tipo de atividade. Rafael sorriu, claramente orgulhoso de si mesmo. Administrar projetos é meio que minha especialidade, mesmo que geralmente sejam projetos de tecnologia e não de crianças de 5 anos aprendendo as cores. Carolina sentou-se em frente a ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia tensão em seus ombros. Obrigada. De verdade. Não só por isso, mas por tudo. Por aparecer, por ficar, por não desistir quando eu fui difícil no começo. Você tinha todo o direito de ser cautelosa, Rafael respondeu. Ainda tem. Eu sou um estranho, que apareceu na vida de vocês do nada. Você não é mais um estranho, Carolina disse suavemente, e então, como se tivesse tomado uma decisão importante, acrescentou. Rafael, precisamos conversar. Sobre o que está acontecendo aqui. Sobre onde isso está indo. Laura, percebendo o tom sério, levantou-se. Vou assistir desenho lá dentro, anunciou com aquela intuição aguçada das crianças que sabem quando adultos precisam falar sozinhos. Quando ficaram sozinhos, Carolina respirou fundo antes de começar. Você tem passado muito tempo com a gente. Laura está se apegando a você. Eu estou me apegando a você. E eu preciso saber se você está realmente comprometido com isso ou se é só uma fase, uma coisa que você está fazendo para preencher um vazio temporário. Porque se for só isso, você precisa ir embora agora, antes que seja tarde demais. Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Era a pergunta que ele sabia que viria eventualmente, e ele tinha pensado muito sobre a resposta. Carolina, eu sei que meu histórico não me ajuda. Sou divorciado. Tenho fama de ser frio. Passei anos construindo muros ao meu redor. Mas desde que li aquela carta, desde que conheci você e a Laura, algo mudou. Não, é uma fase. Não é um capricho. Vocês se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Quando estou no escritório, penso em vocês. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é checar se recebi alguma mensagem de você. Meus fins de semana costumavam ser vazios, preenchidos com trabalho ou solidão. Agora são a parte da semana que eu mais espero porque vou estar com vocês. E o que exatamente você quer de nós? A voz de Carolina tremeu levemente. Você quer ser amigo da família? Uma presença ocasional? Ou você quer algo mais? Rafael segurou o olhar dela, deixando que ela visse toda a verdade em seus olhos. Eu quero tudo. Quero acordar pensando em vocês todos os dias. Quero estar aqui quando Laura voltar da escola. Quero ajudar quando as coisas ficarem difíceis.
Quero dividir não só os momentos bons, mas também os ruins. Quero ser a pessoa que você liga quando está cansada, frustrada, feliz, assustada. Quero ser o pai que Laura pediu naquela carta. E quero mais. Quero você, Carolina. Não sei quando aconteceu exatamente, mas eu me apaixonei por você. Pela sua força, pela sua dedicação, pela forma como você ama sua filha, pela mulher incrível que você é, apesar de todas as dificuldades que enfrentou. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você tem ideia de quanto tempo faz desde que alguém me disse algo assim? De quanto tempo faz desde que alguém quis não apenas Laura, mas a mim também? Eu imagino, Rafael disse suavemente. E lamento muito que você tenha passado tanto tempo sozinha, carregando tudo nas costas. Mas você não precisa mais estar sozinha, não se quiser. Eu tenho medo, Carolina confessou, as lágrimas finalmente escapando. Tenho medo de acreditar nisso. E você ir embora. Tenho medo de Laura se machucar. Tenho medo de eu me machucar. Tenho medo de que sua vida seja grande demais e a nossa pequena demais e que eventualmente você perceba isso. Rafael se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Pegou as mãos dela entre as suas. Olha para mim. Carolina obedeceu, seus olhos encontrando os dele. Minha vida não é grande, Carolina. É vazia, cheia de coisas, mas vazia de significado. Vocês me deram algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Me deram um propósito. Me deram a chance de ser uma pessoa melhor do que eu era. Me deram amor. Então não tenha medo que eu vá achar a vida de vocês pequena demais. Tenha medo que eu nunca mais queira sair daqui. Carolina soltou um riso molhado pelas lágrimas. Você é muito bom com palavras. Não são só palavras. É a verdade. Ele apertou as mãos dela. Me dá uma chance? Uma chance real de fazer parte da família de vocês? De ser o que Laura pediu e o que você merece? Carolina olhou para suas mãos entrelaçadas, para aquele homem que havia aparecido em suas vidas de forma tão improvável, e sentiu algo se soltar dentro de si. O medo ainda estava lá, mas havia algo mais forte agora. Esperança, confiança e, sim, amor. Está bem, ela sussurrou. Mais devagar. Laura precisa entender o que está acontecendo. E você precisa ter certeza absoluta antes de nos fazer promessas que não pode cumprir. Eu tenho certeza, Rafael disse com uma convicção que surpreendeu a ambos. Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, e então Rafael se inclinou e beijou-a suavemente. Foi um beijo casto, cheio de promessa e cuidado. E quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. De dentro da sala veio a voz animada de Laura. Mamãe, Rafael, vem ver esse desenho que passou. É sobre uma família que adota um cachorro. Carolina e Rafael olharam um para o outro e riram. Vamos, disse Carolina, de mãos dadas com Rafael enquanto entravam para se juntar a Laura no sofá. Os dias seguintes foram diferentes. Havia uma leveza nova no ar, uma compreensão silenciosa de que algo havia mudado entre eles. Rafael começou a participar de forma ainda mais ativa na rotina delas. Ajudou Carolina a pintar o quarto de Laura, que estava precisando de uma reforma há meses. Levou Laura para a natação às terças e quintas, porque Carolina tinha reunião de professores naqueles dias. Aprendeu a fazer o macarrão favorito de Laura e surpreendeu as duas com um jantar preparado por ele mesmo em seu apartamento, onde finalmente as convidou para conhecer. Laura ficou deslumbrada com a vista do 20º andar, mas comentou que achava o lugar grande demais e vazio demais. Precisa de mais cor, ela declarou com autoridade. E plantas e fotos na parede. Isso parece um hotel, não uma casa. Rafael olhou ao redor, vendo seu apartamento pelos olhos dela, e percebeu que ela estava absolutamente certa. Talvez vocês possam me ajudar a deixá-lo mais parecido com uma casa, então. Laura abraçou sua perna. Posso trazer alguns dos meus desenhos para você pendurar? Por favor, traga. Eu adoraria. Fevereiro chegou trazendo consigo o retorno das aulas e uma rotina mais estabelecida. Rafael havia se tornado uma presença constante na vida de Carolina e Laura,
mas ainda mantinha seu apartamento e sua vida profissional separados daquele pequeno universo que haviam construído juntos. Era como se ele vivesse em dois mundos paralelos, nunca totalmente pertencendo a nenhum deles. Uma tarde, enquanto Rafael estava em uma reunião importante com investidores internacionais, seu celular vibrou com uma mensagem de Carolina. Era uma foto de Laura segurando um troféu de participação de uma competição de matemática na escola, com um sorriso radiante. A mensagem dizia apenas: "Ela queria que você visse primeiro." Rafael olhou para a foto e sentiu aquele aperto familiar no peito. Primeiro. Ela queria que ele visse primeiro. Não a avó, não os colegas da escola, mas ele. Quando havia se tornado essa pessoa na vida daquela criança? Quando havia se tornado alguém importante o suficiente para compartilhar os pequenos triunfos primeiro? Ele se desculpou rapidamente da reunião, digitou uma resposta efusiva parabenizando Laura e, quando voltou sua atenção para os números na tela à sua frente, percebeu que eles não significavam mais nada. Os gráficos de crescimento, as projeções de lucro, as estratégias de expansão, tudo aquilo que antes era sua vida inteira, agora parecia extraordinariamente vazio comparado com o sorriso de uma menina de 7 anos segurando um troféu de plástico. Naquela noite, Rafael apareceu na casa de Carolina com um buquê de flores para Laura e uma caixa de chocolates para Carolina. Laura o recebeu com um abraço entusiasmado, contando todos os detalhes da competição, como ela havia ficado nervosa no começo, mas depois lembrou de tudo que Rafael a havia ajudado a estudar nas semanas anteriores. "Você me ajudou a ganhar", ela disse com aquela convicção absoluta das crianças. "Quando eu não sabia uma resposta, eu pensava no que você tinha me explicado, e aí eu lembrava." Rafael sentiu os olhos arderem. Ver-se refletido na conquista daquela criança, saber que havia contribuído de alguma forma para sua felicidade e seu crescimento, era mais gratificante do que qualquer prêmio empresarial que já havia recebido. Depois que Laura foi dormir, Carolina e Rafael ficaram conversando na varanda, como haviam se tornado costume. A noite estava quente, e o som da cidade ao longe criava uma trilha sonora familiar para suas conversas noturnas. "Ela te ama, você sabe", Carolina disse suavemente, observando Rafael com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer, meio terna, meio apreensiva. "Ela te vê como o pai que nunca teve. Quando ela fala com as amigas na escola, é sempre Rafael isso, Rafael aquilo. Outra mãe me parou outro dia e perguntou sobre você." "E o que você disse?" Rafael perguntou curioso. "Que você é alguém especial, alguém que apareceu nas nossas vidas e decidiu ficar." Carolina fez uma pausa. "Mas sabe o que me assusta? É que eu não sei como explicar para ela o que exatamente você é. Não é meu marido, não é oficialmente o padrasto dela. Você é só Rafael, essa presença constante que pode desaparecer a qualquer momento porque não há nada realmente nos prendendo juntos." Rafael ficou quieto por um momento, processando as palavras dela. Ele sabia que aquela conversa viria eventualmente. Eles haviam evitado definir exatamente o que eram um para o outro, mas não podiam ficar naquela zona indefinida para sempre. "Você quer que eu defina o que somos?" Ele perguntou cuidadosamente. "Eu quero saber se você está nessa história para valer." Carolina respondeu com aquela honestidade brutal que ele havia aprendido a admirar. "Porque Laura não é a única que está se apegando. Eu também estou. E diferente dela, eu sei que o mundo não é um conto de fadas. Eu sei que as coisas podem terminar. E se vão terminar, eu prefiro que seja agora, antes que machuque ainda mais." Rafael virou-se para encará-la completamente. "Carolina, você lembra quando nos conhecemos e você me perguntou o que eu queria? Eu disse que queria tudo. E eu quis dizer isso. Quero ser o pai da Laura. Quero ser seu companheiro. Quero acordar com vocês, dormir com vocês, estar aqui quando as coisas ficarem difíceis. Não estou aqui temporariamente. Estou aqui porque encontrei o lugar onde pertenço. Então por que ainda tem seu apartamento? Por que ainda vive separado de nós?" A voz de Carolina tremeu levemente. "Porque parece que você tem um pé em cada mundo, pronto para voltar para o seu quando o nosso ficar complicado demais."
As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago, porque havia verdade nelas. Ele havia se permitido amar, se permitido fazer parte daquela família, mas mantinha uma saída de emergência, um lugar para onde voltar se as coisas dessem errado. E percebia agora que isso não era justo com nenhum deles. Você tem razão, ele admitiu. Tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente, de estragar tudo, de decepcionar vocês. Meu histórico com relacionamentos não é exatamente brilhante. E você acha que o meu é? Carolina riu sem humor. Fui abandonada grávida por um homem que jurou que me amava. Criei uma criança sozinha por 7 anos. Aprendi da pior forma possível que promessas são fáceis de fazer e difíceis de manter. Mas estou aqui, me permitindo confiar em você, apesar de todo o medo. Estou me permitindo imaginar um futuro com você. A pergunta é, você está fazendo o mesmo? Estou, Rafael disse com urgência, pegando as mãos dela. Eu juro que estou, e você tem razão sobre tudo. Preciso parar de manter um pé fora, preciso me comprometer de verdade. Então me mostre, Carolina pediu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não com palavras, com ações. Me mostre que você está realmente aqui. Nos dias seguintes, Rafael começou a fazer mudanças concretas. Começou a transferir parte de seu guarda-roupa para o apartamento de Carolina, suas escovas de dente dividindo espaço com as delas no banheiro. Começou a chegar para o jantar não como visitante, mas como alguém que pertencia ali. Ajudou Laura com a lição de casa na mesa da cozinha enquanto Carolina preparava o jantar, e a cena doméstica não se sentia mais como algo temporário, mas como uma prévia do que poderiam ser. Mas ainda havia a questão do apartamento dele, a empresa, toda aquela vida paralela que ele mantinha. E foi Márcia quem finalmente forçou a questão. Em uma manhã de quinta-feira, ela entrou na sala dele com uma expressão determinada. Você precisa decidir, ela disse sem rodeios. Minha irmã está se apaixonando por você. Aliás, acho que ela já se apaixonou, e Laura o vê como pai. Mas você ainda está vivendo com um pé em cada mundo, e isso não é justo com elas. Nem com você. Rafael suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Eu sei. Eu sei que preciso fazer uma escolha real, então faça, Márcia insistiu. Porque se você não se comprometer totalmente, vai perder as duas. E dessa vez não vai ser culpa do destino ou do timing errado. Vai ser porque você escolheu o medo ao invés do amor. As palavras de Márcia ecoaram na mente de Rafael durante todo o dia. Quando chegou a noite, ele se viu dirigindo não para o apartamento de Carolina, mas para seu próprio apartamento vazio. Ele caminhou pelos cômodos impecáveis e frios, observando a vista espetacular que antes o impressionava. Tudo ali era perfeito no papel. O design impecável, a decoração cara, a vista privilegiada. Mas não, havia vida. Não havia risadas de criança ecoando pelos corredores. Não havia cheiro de comida caseira. Não havia Carolina cantarolando enquanto dobrava roupas. Não havia Laura mostrando seus desenhos na geladeira. Era um museu, não um lar. Ele pegou o telefone e ligou para a Carolina. Quando ela atendeu, sua voz estava cansada, e ele percebeu que era tarde, e ela provavelmente estava corrigindo provas. Oi, ela disse. Pensei que você viria jantar. Desculpa. Tive que resolver algumas coisas. Rafael respirou fundo. Carolina, posso ir aí? Preciso conversar com você. Claro. Mas já aviso que Laura já dormiu. Foi um dia longo. Eu sei. Mas é com você que preciso falar. 20 minutos depois, Rafael estava na porta do apartamento de Carolina. Ela o recebeu de pijama, com o cabelo preso em um coque bagunçado, sem maquiagem, lindamente imperfeita. Ela o levou até a sala onde seus materiais de trabalho estavam espalhados pelo sofá. Desculpa a bagunça. Ela começou a recolher os papéis. Não, deixa, Rafael disse, pegando a mão dela. Senta aqui comigo. Preciso te dizer uma coisa. Carolina sentou-se, de repente parecendo nervosa. Você está terminando com a gente, não está? Eu sabia. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Não, Deus, não. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. É o oposto disso. Eu passei a tarde no meu apartamento, olhando ao redor,
tentando lembrar por que aquilo já foi importante para mim. E não consegui, porque não é importante. Nada daquilo importa. O que importa está aqui, você e Laura. Vocês são minha família agora. Vocês são meu lar. Carolina começou a chorar silenciosamente. Rafael, o que você está dizendo? Estou dizendo que quero vender meu apartamento. Quero morar aqui com vocês, se você deixar. Quero acordar ao lado de você todas as manhãs. Quero fazer café da manhã para Laura antes da escola. Quero dividir as contas, as responsabilidades, as preocupações e as alegrias. Quero ser um pai para ela de verdade, não apenas um visitante frequente. E quero ser seu companheiro, Carolina. Seu parceiro em tudo. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. Eu te amo. E amo Laura. E quero passar o resto da minha vida provando isso para vocês duas todos os dias. Carolina soluçou e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Eu também te amo, tanto. Mas tenho tanto medo, eu sei, eu também tenho. Mas vamos ter medo juntos. Ele a beijou suavemente. O que você diz? Topa construir uma vida comigo? De verdade dessa vez? Carolina assentiu entre lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. O Natal estava chegando novamente, completando quase 1 ano desde que Rafael havia encontrado aquela carta que mudaria sua vida para sempre. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa de emoções e mudanças práticas. Rafael havia colocado seu apartamento à venda e começado a transferir suas coisas gradualmente para o apartamento de Carolina. Cada caixa que chegava transformando ainda mais aquele espaço em um verdadeiro lar compartilhado. Laura estava radiante com as mudanças, ajudando a organizar as coisas de Rafael, garantindo que ele tivesse um lugar especial para suas gravatas na porta do guarda-roupa e reservando uma prateleira inteira para seus livros. Mas havia algo que Rafael ainda não havia feito, algo que vinha planejando há semanas e que o deixava mais nervoso do que qualquer apresentação empresarial que já havia enfrentado. Ele tinha um plano para a manhã de Natal, mas primeiro precisava da aprovação da pessoa mais importante dessa história, além de Carolina. 3 dias antes do Natal, Rafael pediu a Carolina que o deixasse levar Laura para tomar sorvete sozinho. Ela concordou, percebendo que ele tinha algo em mente, mas sem saber exatamente o quê. Rafael levou Laura até a sorveteria onde haviam ido no primeiro dia em que se conheceram, aquele pequeno estabelecimento familiar que agora guardava tantas memórias. Enquanto Laura saboreava seu sorvete de 2 sabores, Rafael respirou fundo e começou. Laura, posso te fazer uma pergunta séria? A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. Claro, você sempre pode me fazer perguntas. Você sabe que eu amo muito você e sua mãe, certo? Laura assentiu entusiasticamente. E você sabe que eu quero passar o resto da vida com vocês duas. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso fazer, e só posso fazer se você concordar. O quê? Laura inclinou a cabeça intrigada. Rafael tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro havia 2 anéis, um anel de noivado delicado e um anel menor, mais simples. Eu quero pedir sua mãe em casamento no dia de Natal, mas antes de fazer isso, preciso pedir sua permissão, porque vocês duas são um pacote completo. Então, estou perguntando a você, Laura, você me daria o privilégio de me tornar oficialmente parte da sua família? De ser seu pai de verdade? Laura arregalou os olhos, e por um momento, Rafael temeu que ela fosse chorar. Mas então, um sorriso enorme iluminou seu rosto. De verdade? Você vai ser meu pai de verdade? Com papel e tudo? Com papel e tudo, Rafael confirmou, sentindo os olhos arderem. Se sua mãe disser sim, claro. Ela vai dizer sim, Laura disse com absoluta certeza. Ela chora quando assiste aqueles filmes românticos na TV e fala para a tia Márcia no telefone que você é o amor da vida dela. Eu escuto quando ela acha que estou dormindo. Rafael riu emocionado e aliviado. Então eu tenho sua permissão? Laura pulou da cadeira e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Você sempre teve minha permissão, desde quando você apareceu na festa da escola.
Eu pedi um pai para o Papai Noel e ele mandou você. Rafael abraçou a menina, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Ele havia chegado àquela cidade 1 ano atrás como um homem vazio e agora estava ali, abraçando sua filha. Porque era isso que Laura era agora, planejando pedir à mulher que amava em casamento. Como a vida podia mudar tão completamente em tão pouco tempo? Eles planejaram tudo juntos nos dias seguintes, Laura entusiasmada por ser cúmplice do pedido. Rafael comprou livros de astronomia raros, que sabia que Laura cobiçava havia meses, e um conjunto profissional de tintas e pincéis para Carolina, que sempre falava sobre como gostaria de voltar a pintar, mas nunca tinha tempo ou materiais adequados. Mas o presente mais importante, os anéis, ele manteve escondidos, esperando o momento certo. A manhã de Natal amanheceu clara e quente, típica de verão brasileiro. Rafael havia dormido no sofá na noite anterior, insistindo que era tradição não ver a noiva antes da cerimônia, o que fez Carolina rir e Laura bater palmas animadamente. Quando acordou, o sol já estava alto e ele podia ouvir Carolina e Laura conversando animadamente na cozinha, preparando o café da manhã especial de Natal. Ele tomou um banho rápido, vestiu a roupa que havia separado, uma calça social clara e uma camisa branca, simples, mas elegante. Quando entrou na cozinha, as duas se viraram ao mesmo tempo, e Rafael sentiu o coração pular. Carolina usava um vestido amarelo claro que realçava sua pele bronzeada, o cabelo solto em ondas naturais. Laura tinha um vestido vermelho com laço branco, reminiscente daquele que usara no dia em que se conheceram. "Bom dia", Carolina disse com um sorriso que iluminou a cozinha inteira. "Feliz Natal." "Feliz Natal", Rafael respondeu, caminhando até ela e beijando-a suavemente. "Para você também, pequena astronauta", ele disse, bagunçando carinhosamente o cabelo de Laura, que riu e se esquivou. O café da manhã foi alegre e barulhento, repleto de conversas animadas e risadas. Eles haviam convidado Márcia e sua família para o almoço mais tarde, mas aquela manhã era só deles três, a pequena família, que haviam construído contra todas as probabilidades. Depois do café, sentaram-se na sala para trocar presentes. Laura abriu o dela primeiro, gritando de alegria quando viu os livros de astronomia que havia desejado. "Rafael, esses livros são caros. Como você sabia que eu queria eles?" "Um passarinho me contou", Rafael piscou, e Carolina revirou os olhos, sabendo que ele havia perguntado disfarçadamente semanas antes. Carolina abriu seu presente e ficou visivelmente emocionada com as tintas profissionais. "Rafael, isso é demais. Eu não posso aceitar." "Pode sim", ele insistiu. "Você merece ter tempo para suas paixões, não só trabalho. E eu quero ver suas pinturas decorando nossa casa." "Nossa casa", Carolina repetiu suavemente, os olhos brilhando. "Gosto de como isso soa." Então foi a vez de Rafael abrir seus presentes. Laura havia feito um desenho dele, Carolina e ela própria, com um cachorro que ela ainda esperava que adotassem um dia. Era tocante em sua simplicidade, e Rafael prometeu emoldurar e pendurar em seu escritório. Carolina lhe deu um relógio simples, mas elegante, com uma gravação na parte de trás que dizia: "Para o homem que nos deu tempo. Amor, Carol e Laura." Rafael segurou o relógio por um longo momento, lendo e relendo a inscrição. Então olhou para as duas mulheres que haviam transformado sua vida e soube que era a hora. "Eu também tenho mais um presente", ele disse, a voz ligeiramente trêmula. "Mas é diferente. É um presente que só funciona se vocês duas disserem sim." Carolina franziu o senho, confusa. "Do que você está falando?" Rafael se levantou e, para surpresa de Carolina, ajoelhou-se no chão da sala. Laura começou a sorrir, sabendo o que vinha a seguir. Ele tirou a caixinha do bolso e a abriu, revelando os 2 anéis. Carolina levou a mão à boca, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. "Rafael, espera, deixa eu falar", ele pediu, a voz embargada de emoção. "Carolina, quando entrei na sua vida há quase 1 ano, eu era um homem quebrado, fingindo estar inteiro. Eu tinha tudo materialmente e nada emocionalmente.
E então eu encontrei uma carta escrita por uma menina corajosa, pedindo algo que ela achava impossível. Ele olhou para Laura, que estava com os olhos brilhando. E aquela carta me levou até você. Me levou até vocês duas. E vocês me salvaram. Me deram um propósito, um lar, uma família. Me ensinaram o que é amar de verdade, sem reservas, sem medo. Ele voltou o olhar para Carolina. Você é a mulher mais forte, mais linda, mais incrível que já conheci. E eu quero passar o resto da minha vida te amando, te apoiando, sendo seu parceiro em tudo. Ele pegou o anel menor. E Laura, ele olhou para a menina, eu quero ser seu pai. Não apenas na prática, mas oficialmente. Quero que você leve meu nome se quiser. Quero estar em todas as reuniões da escola, em todos os momentos importantes da sua vida. Quero ser a pessoa que você chama de pai. Ele respirou fundo, olhando para as duas. Então estou perguntando para vocês duas, vocês me aceitam? Querem construir uma vida comigo oficialmente? Querem se casar comigo? Laura pulou do sofá e correu para abraçá-lo. Sim, sim, sim. Eu sempre quis dizer sim. Carolina estava chorando abertamente agora, as mãos tremendo. Rafael, você tem certeza? Certeza absoluta. Porque se disser sim agora, não há volta. Você vai ser nosso para sempre. Eu quero ser de vocês para sempre, Rafael disse com convicção total. Essa é a única certeza que tenho na vida. Carolina desceu do sofá e se ajoelhou com eles no chão, pegando o rosto de Rafael entre as mãos. Então sim, 1000 vezes sim. Eu te amo tanto. Rafael colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e depois, com igual cuidado, colocou o anel menor no dedo de Laura. Os três se abraçaram ali, no meio da sala bagunçada com papéis de presente, e por um longo momento não disseram nada, apenas permaneceram juntos, uma família finalmente completa. Laura foi a primeira a quebrar o silêncio. O Papai Noel atendeu meu pedido, ela sussurrou com admiração. Eu pedi um pai que gostasse de nós e ficasse, e ele mandou você. Rafael limpou as lágrimas do próprio rosto. Na verdade, pequena astronauta, acho que você me salvou. Você e sua mãe me salvaram de uma vida que não tinha significado. O resto do dia passou em uma névoa feliz. Quando Márcia e sua família chegaram para o almoço, foram recebidos com a notícia do noivado. Márcia abraçou o irmão com força, sussurrando em seu ouvido. Estou tão orgulhosa de você. Você finalmente encontrou o que procurava. O almoço foi barulhento e alegre, cheio de brindas e risadas. Laura não parava de mostrar seu anel para todos, explicando animadamente que agora Rafael ia ser seu pai de verdade. Carolina estava radiante, e Rafael não conseguia parar de olhar para ela, ainda incrédulo com a sorte que tinha. À tarde, depois que todos foram embora, os três saíram para uma caminhada no parque. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eles se sentaram em um banco, Laura no meio, cada um de seus pais segurando uma de suas mãos. Posso fazer uma pergunta? Laura quebrou o silêncio confortável. Sempre, responderam Rafael e Carolina em uníssono. Depois riram da sincronia. Quando vocês vão se casar de verdade? Com festa e bolo e tudo? Rafael olhou para Carolina por cima da cabeça de Laura. O que você acha? Logo? Ou quer esperar? Carolina sorriu. Logo. Para que esperar quando já temos certeza? Posso ser dama de honra? Laura perguntou animada. Você vai ser muito mais que isso, Carolina disse, beijando o topo de sua cabeça. Você vai ser a razão de tudo. Se não fosse por sua carta, nada disso teria acontecido. Laura pensou nisso por um momento. Então eu sou tipo uma fada madrinha que fez vocês se encontrarem, Rafael riu. Exatamente isso. Você é nossa fada madrinha. E nossa astronauta. E nossa artista. E a menina mais incrível do mundo. Eles ficaram ali até as estrelas começarem a aparecer no céu que escurecia. Rafael pensou em como sua vida havia mudado completamente. 1 ano atrás ele estava sozinho em seu escritório, olhando para a cidade com um vazio existencial que parecia impossível de preencher. E agora estava ali, com uma família, com um propósito, com amor. Tudo por causa de uma carta escrita por uma menina corajosa que acreditava em milagres.
Enquanto caminhavam de volta para casa, os três de mãos dadas, Rafael percebeu que aquele momento era a encarnação perfeita de tudo o que havia buscado a vida inteira sem saber. Não era sucesso financeiro. Não era reconhecimento profissional. Era aquilo ali. Era a simplicidade de caminhar ao lado das pessoas que amava. Era saber que tinha um lugar no mundo onde pertencia completamente. Era ser necessário, ser querido, ser parte de algo maior que si mesmo. Era, finalmente, ter um lar. Naquela noite, depois que Laura dormiu usando seu novo anel, Carolina e Rafael ficaram na varanda, como haviam se tornado seu costume. As luzes da cidade piscavam ao longe, mas o mundo deles era ali, naquele pequeno apartamento cheio de amor e vida. Você sabe que tudo mudou, não é? Carolina disse suavemente, encostada no peito dele. Não há como voltar atrás agora. Eu não quero voltar atrás, Rafael respondeu, beijando seu cabelo. Eu encontrei tudo o que sempre procurei aqui, com vocês. Ainda acho difícil acreditar às vezes, ela confessou, que você apareceu do nada e mudou nossas vidas completamente. Que aquela carta da Laura, que eu nem sabia que ela tinha escrito, nos trouxe você. Não foi a carta, Rafael corrigiu gentilmente. Foi Laura, foi você. Foram vocês duas que me encontraram quando eu estava perdido. A carta foi apenas o mapa. Carolina virou-se nos braços dele, olhando-o nos olhos. Você realmente está feliz? Não sente falta da sua vida antiga? Não por um segundo, ele respondeu sem hesitar. Aquela não era uma vida, Carolina. Era apenas existência. Isso aqui, ele gesticulou ao redor. Vocês. Isso é vida de verdade. Essa bagunça linda, essa rotina imperfeita, esse amor que não pede nada em troca. Isso é tudo que eu sempre quis sem saber. Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, e quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Amanhã começaria uma nova fase de suas vidas juntas. Haveria desafios, com certeza. Haveria momentos difíceis, mas enfrentariam tudo lado a lado, como família. E isso fazia toda a diferença. Rafael olhou para as estrelas e pensou em Laura dormindo com seu anel novo, sonhando com vestidos de daminha e bolos de casamento. Pensou em Carolina, forte e resiliente, que havia aprendido a confiar novamente. E pensou em si mesmo, transformado por completo pelo poder de um pedido inocente e pela coragem de se abrir para o amor. A carta havia pedido um pai que gostasse delas e ficasse. E o universo havia respondido, dando a eles não apenas isso, mas muito mais. Havia dado a todos eles uma segunda chance de serem felizes, de serem uma família de verdade. E dessa vez, ninguém ia embora. Dessa vez, eles estavam juntos para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Carolina e Laura tenha aquecido seus corações neste Natal. A jornada deles nos mostra que, às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados de formas inesperadas e que nunca é tarde para encontrar o amor e a família que sempre procuramos. Se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas que celebram o amor, a esperança e a força do espírito humano. Deixe nos comentários qual foi a parte da história que mais te emocionou. Adoraríamos saber o que você sentiu. E lembre-se, assim como Laura escreveu sua carta acreditando em milagres, às vezes precisamos apenas ter coragem de pedir o que nosso coração deseja. Até a próxima história, e que seu Natal seja repleto de amor e união familiar.